Você conhece o hino 116 do Novo Inário Adventista, Maravilhosa Graça? Acompanhe o vídeo, fica até o final. Você vai conhecer quem foi o autor deste hino. E você vai entender o quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Presta bem atenção, porque a história vai falar sobre John Newton, ele que se tornou um grande compositor de várias músicas. Era um homem totalmente perverso e que foi alcançado pela graça de Deus. John Newton se tornou pastor de uma igreja batista. Acompanhe aí neste exato momento. Como você se chama? Você não se chama Jacó? O que significa o nome Jacó? Jacó o trapaceiro, Jacó o mentiroso, Jacó o enganador. Esse não é o teu nome? Agora, a partir de agora, o teu nome vai mudar. Você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Israel significa o líder, o patriarca, o pai da nação. Meus irmãos, a graça é tão poderosa que ela muda os hábitos e ela também pode mudar o nome. Os nossos nomes podem mudar. O seu nome pode ser diferente. O seu nome pode mudar, porque a graça de Deus tem muito poder. Poder para mudar os hábitos, poder capaz de mudar o próprio nome. A partir daquele dia, Jacó foi um homem diferente e foi eternizado na história do povo de Deus como líder da nação, como Israel. A graça mudou o seu nome. A graça pode mudar também a nossa própria natureza. Pode mudar não apenas os nossos hábitos, não apenas os nossos nomes, mas a graça pode mudar o próprio DNA, pode alterar o DNA. E foi isso que a graça fez com um pastor batista do interior da Inglaterra. Ele nasceu num lar cristão. Aliás, a sua mãe adolescente era evangélica. Teve o privilégio, como os filhos que nascem na igreja, de correr entre os bancos, de dormir sobre eles, de fazer peraltices na igreja. Teve o privilégio de ouvir as cantigas de niná, as belas histórias da Bíblia, os textos bíblicos favoritos da sua mãe, que era adolescente, frequentadora da igreja. Mas quando ele tinha 7 anos de idade, aconteceu uma tragédia em sua vida. A sua mãe faleceu. A sua mãe morreu. Entre aqueles que estão presentes aqui, quantos ainda têm o privilégio de ter as suas mães? Quantos? Vai um conselho de quem já perdeu a sua mãe, e perdi quando tinha 45 anos de idade. Eu digo, as suas mães são as pessoas mais importantes para você. Ofereça à sua mãe todos os mimos, todos os abraços, todos os beijos, todos os presentes. Faça com que ela tenha o privilégio de ouvir de seus lábios os seus elogios. Assista a sua mãe, ame a sua mãe, porque as mães são as únicas pessoas que se parecem com Deus, porque nos geraram e nos amam incondicionalmente. Os outros amores, quase todos eles, são condicionais e interesseiros. Então, respeite sua mãe. Ame sua mãe enquanto ela é viva. Faça com que ela saiba o quanto você a admira, o quanto você reconhece a sua importância para a sua vida. A mãe deste personagem, chamado John Newton, ela faleceu e a vida mudou radicalmente depois da morte de sua mãe. Ele foi entregue aos cuidados de um pai ausente, capitão de navio mercante, que o levou a conhecer vários países do mundo, mas apenas isso.
ele o tirou da igreja porque o seu pai não era um homem de fé. E John Newton, que sua mãe imaginava ser um cidadão exemplar na terra e um candidato ao reino de Deus, começou a viver como uma pessoa normal, aliás, anormal. Uma criança violenta, um adolescente que cometeu crimes, foi expulso das Forças Armadas da Inglaterra e escolheu como profissão o tráfico de escravos. Virou capitão de navio negreiros, virou traficante humano. A sua profissão era comprar ou induzir a erros pessoas, moradores da África, homens, jovens na África, colocavam em seu navio para serem vendidos na América Central, no Novo Mundo. Essa era a sua profissão. Mas um dia, enquanto singrava as águas do Atlântico Norte, o navio de John Newton foi alcançado por uma forte tempestade. Ele temeu a morte. Eles jogaram ao mar parte da carga do navio, mas as ondas continuavam fortes, chovia muito, o navio balançava e, em algum momento, John Newton caiu em joelhos. A primeira oração depois da morte de sua mãe. E ele rogou ao Senhor que preservasse a sua vida. Prometeu que, se não morresse naquela tempestade, ele mudaria de vida e cumpriria, em sua experiência, o sonho de sua mãe, de ser um crente fiel, um seguidor normal, assíduo de Jesus Cristo. Quando John Newton orou, de repente o mar se acalmou, o navio começou a navegar em águas tranquilas e ele decidiu, não completaria a viagem. Aqueles escravos deveriam ser devolvidos para o seu país na África. E ele fez a viagem de volta. E foi a última vez que ele traficou humanos em sua vida. Estudou, tornou-se um amado pastor de uma igreja batista que pastoreou durante aproximadamente 4 décadas, 40 anos. John Newton se tornou o compositor mais famoso do mundo. Aliás, o compositor da música mais tocada, mais executada, mais cantada em todos os tempos. A música que existe em nosso inário, chamada Graça Maravilhosa, ou Maravilhosa Graça, a música mais popular de todos os tempos. A graça. Muito bem, que Deus te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa ir acompanhar na íntegra esta mensagem. A graça pode mudar o nome. Um forte abraço e para a você graça em pode Cristo alterar Jesus. o próprio DNA. A graça pode fazer tudo isso porque a graça tem poder. O outro nome da graça é Jesus Cristo. O que a graça precisa fazer por você? Mudar os seus hábitos? Mudar o seu nome, mudar a sua natureza, alterar o seu DNA, a graça pode fazer, tão somente você se disponha a aceitar a graça oferecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo.